Então, só repetindo aqui, a gente começar do início com o início da gravação também, a maneira mais fácil da gente regular o torque, da gente entender, né, como se controlar o torque eletromagnético na máquina, né, dado um comando do controlador, igual a gente viu até a aula de ontem, né, o controlador por realimentação de estados produz um comando de torque, e aí a gente assumiu naquele momento que alguém, que seria o conversor e a máquina, reproduziriam esse comando de torque no eixo da máquina, no eixo mecânico. Então, essa afirmativa, né, ela foi exaustivamente tratada nos nossos últimos estudos, por esse sinal aqui, ó. Vou desenhar aqui. Então, aqui havia um comando de velocidade do cliente, aqui a gente realimentava a velocidade real no eixo da máquina, e esse erro de velocidade era tratado, né, por um compensador, o BA, produzindo uma primeira parcela do comando de torque. A gente tomava aqui também o comando de posição do cliente, né, obviamente com a associação matemática correta, né, entre posição e velocidade, então a velocidade é a derivada da posição. Comparávamos com a posição real no eixo mecânico da máquina para obter um erro de posição. E esse erro foi tratado por um compensador Ka e um compensador integral, um PI, né? O proporcional é o Ka e o integral é o compensador Ka sobre S. E aí cada um deles produziu também uma parcela do comando de torque eletromagnético, e aí nós somamos os três para sintetizar o torque eletromagnético total. Bom, aí nós estudamos nessa estrutura aqui exaustivamente. Obviamente o assunto não se esgota, né? Isso aqui dá assunto para uma vida, tá? Apesar de ser uma estrutura simples, você tem diversas análises em diversas plantas que você pode fazer com essa estrutura. E aqui, pessoal, a gente assumiu que alguém com ganho unitário, né, visto aos olhos do controlador, alguém aqui em uma malha mais interna do que a malha do controlador, seria capaz de reproduzir os comandos de torque desse controlador. Observa que é um comando mesmo, é a saída da ação de controle. Tá? É o que o controlador pede para que aconteça no eixo da máquina, na tentativa de zerar os erros de trajetória. Tá? Então, esse controlador opera, né, comandando torques eletromagnéticos na tentativa de zerar os erros de trajetória, né, oriundos das ações de rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Bom, e aí, esse alguém, né, que a gente até destacou, a gente sabe quem que é, né, fisicamente, é a máquina mais o conversor de energia. Esse alguém tem que reproduzir o comando de torque no eixo da máquina. Tá? E aí, nos nossos primeiros estudos, a gente não se preocupou com a forma que isso era feito. Tá? A gente está aprendendo, né, da solução toda e não convém, em alguns momentos do aprendizado,
a gente misturar alguns conceitos, tá? Só que com o avanço do conhecimento, a gente vai deixar a estrutura toda cada vez mais aberta, né, mais conhecida, mais modelada. Tá? Isso vai nos ajudar na síntese da solução final de movimento de corpos no espaço. E aí, então, eu queria abrir esse bloquinho com vocês hoje, ou parte dele, né, que é a máquina elétrica. Tá? Observa que aqui, até esse momento do estudo, a gente não particularizou que máquina que era. Tá? Não foi particularizado o tipo de máquina. Pode ser uma máquina de corrente contínua, uma máquina de indução, igual a gente vê no curso de máquinas, uma máquina síncrona, tá? Ou um motor DC brushless, qualquer máquina elétrica, tá? Ela seria capaz, né, com um controlador de torque adequado, uma estrutura que garanta que vai aparecer no eixo aquilo que o controlador pediu. Então, qualquer uma delas seria capaz de cumprir a tarefa, desde que tenha um conversor adequado e desde que tenha um controlador de torque adequado. Ok? Bom, quais delas, né, nós estudaremos? Quais atuadores? Isso é o atuador da planta, né, os elementos de potência que reproduzem aquilo que o controlador está querendo. Então, quais delas nós estudaremos? Aqui a gente vai estudar, né, os controladores de torque associados à máquina de corrente contínua e à máquina de indução. Tá? Como eu comentei no início da aula, a máquina de corrente contínua, ela traz um apelo didático muito forte, tá? Porque você consegue identificar muito facilmente dois circuitos distintos que criam os dois ímãs que interagem para a síntese do torque eletromagnético. Então, assim, é bom começar, né, de um equipamento um pouco mais fácil de ser entendido e depois pegar aquele conhecimento adquirido e extrapolar para outros equipamentos mais complicados, que é no caso da máquina de indução. Tá? Além disso, a gente vai, além do propósito pedagógico, a gente vai seguir o histórico de uso desses equipamentos. Até a década de 90, a máquina de corrente contínua dominou as soluções de produção de torque controlado em soluções de deslocamento de corpos no espaço. Tá? Era o equipamento assim, que dominava essas soluções mecatrônicas, porque ainda não havia um inversor de frequência, né, operando a frequência PWM. Né, e, por outro lado, já havia o retificador controlado a tiristor, igual o Alexandre ensina em eletrônica de potência, que é capaz de variar, né, a tensão de alimentação da máquina do jeito que precisar para que apareça o torque que a gente quer no eixo. Tá? Então, existe também uma sequência histórica, né, no uso desses equipamentos que a gente vai seguir. Primeiro a máquina de corrente contínua, depois a máquina de indução. Tá? E aí, muito do conhecimento desenvolvido para controlar torque na máquina de corrente contínua foi herdado para o controle de torque na máquina de indução. Tá? Era a sequência natural, né? É natural que aconteça isso, porque eram as mesmas equipes, né, que estudavam as soluções com a máquina de corrente contínua e que continuaram estudando com a máquina de indução. E existem similaridades também, né, entre as duas máquinas no que tange ao desenvolvimento de torque. Tá? A questão de você ter torque por ímãs que estão em quadratura, ou a 90 graus no espaço. Ok? Então, a gente vai seguir essa sequência. Bom, para isso, então, né, para a gente conseguir pensar, né, numa solução de regulação de torque, a gente tem que entender do equipamento que vai desenvolver esse torque. Então, é necessário entender do modelo da máquina de corrente contínua. Tá? Então, agora não tem como mais a gente se omitir do modelo eletromagnético. Até o módulo passado, a gente não precisou tratar dele.
Tinha o controlador no mundo virtual e o eixo mecânico da máquina no mundo real. Tá? O que havia aqui dentro, né, no mundo eletromagnético, não era relevante até aquele estudo. Agora, né, para ver esse bloquinho unitário por dentro, nós vamos ter que fazer o modelo eletromagnético da máquina. Ok? É o que nós vamos começar hoje a fazer. Bom, bom, a máquina de corrente contínua, ela é alimentada, igual o nome está dizendo, por corrente contínua. Como qualquer máquina elétrica, ela demanda dois ímãs para operar. Tá? Então, vai ter um ímã associado a uma parte estacionária da máquina, né? Vai ter um estator também, que é chamado de circuito de campo, com uma bobina alimentada com corrente contínua. Vai ser essa aqui que eu estou desenhando. E vai ter uma outra parte da máquina. Só acabar o circuito de campo aqui. Então, aqui é um circuito de estator, vamos chamar de circuito de campo, no contexto da máquina de corrente contínua. Ele é alimentado aqui com corrente contínua, então vai ter uma bobina, né, pela qual vai fluir corrente contínua. Tá? A gente vai alimentar esse circuito com uma fonte de tensão controlada, um retificador monofásico semi-controlado já é suficiente aqui. Ele vai injetar uma corrente nesse circuito contínua também, chamada corrente de campo. Aí eu estou usando esse subscrito FD de field. Ela continua enrolada aqui na outra sapata da máquina e conectada ao terminal negativo aqui da fonte. Okay? Então, se a gente aplicar a regra da mão direita, né, para esse sisteminha que a gente montou, a gente vai perceber um campo magnético orientado dessa forma aqui, ó. Tá? Então, o primeiro ímã da máquina, vou marcar aqui que é o fluxo do circuito de campo, vai ser orientado dessa maneira. Para qualquer máquina operar, independente se é a corrente contínua, a DC brushless, qualquer máquina, a máquina de indução, tá? Você precisa de um segundo ímã associado ao circuito do rotor. Tá? Então, vai ter o rotor da máquina, que nesse contexto é chamado de armadura, que vai precisar também ser alimentado em corrente contínua, né? Que essa é uma restrição aqui de operação dessa máquina,
e vai precisar também ter o seu ímã, né? Pela segunda lei de Maxwell, quando ele for alimentado, quando esse circuito for alimentado com corrente contínua, ele vai ter campo magnético criado, um eletroímã criado, ok? Bom, para maximizar o torque, para a gente usar melhor, né, o dinheiro empregado aqui na aquisição, no projeto da máquina, é interessante que a gente coloque as linhas de campo a 90 graus. Então, a gente vai tentar sintetizar um ímã aqui no circuito de armadura, que é o rotor da máquina, chama FIA, fluxo do circuito de armadura, né? E a gente vai tentar sintetizar esse ímã a 90 graus, com uma orientação de 90 graus no espaço do ímã do circuito de campo. Né? Quando você coloca dois ímãs a 90 graus, né, e eles estão associados um deles, pelo menos, está associado a uma peça que pode rodar, que tem o grau de liberdade de rotação, você vai promover o máximo torque nessa peça, tá? Porque é o cenário onde a força de atração é máxima. Quando eles estão alinhados, a força de atração é mínima, e aí você para de desenvolver torque. Tá? Então, um indicador de qualidade de uma máquina, inclusive, é quantos newton-metros de torque ela te dá por quilograma que ela tenha. Tá? O ideal é que você tivesse infinitos newton-metros por quilograma, ou infinitos newton-metros por ampere de corrente. Tá? Então, já que você comprou uma solução de torque, a máquina é uma fonte de torque. Tá? Então, você quer tirar dela o máximo de torque possível. Então, a gente vai montá-la respeitando as diretrizes físicas que nos dizem como extrair o máximo torque com o equipamento que já está na mão, está comprado. Né? E aí a gente, então, sob essa diretriz, a gente vai alinhar esses dois ímãs a 90 graus. Bom, para sintetizar esse ímã no circuito de armadura a 90 graus, o que a gente vai fazer? A gente vai usar espiras, né, conectadas de alguma maneira para compor bobinas. Certo? Então, a gente vai pegar esse cilindro aqui da armadura, que é a parte rotatória, esse aqui, e de alguma forma sintetizar um eletroímã nele. Tá? Bom, para fazer isso, então, o que a gente vai fazer? Lançar linhas de corrente, né? Colocar um condutor aqui, passear com ele, né? Dar uma volta aqui na máquina, voltar com ele 180 graus depois, por exemplo, chegar com ele aqui, fazer ele unidimensional, acho que vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, vou injetar corrente de um lado, de alguma maneira, nós vamos ver como ainda, e essa corrente vai sair do outro lado. Tá? Bom, essa composição vai nos dar campo magnético, né? A gente sabe da segunda lei de Maxwell que corrente circulando em condutor cria campo magnético. E nesse arranjo aqui, ó, esse condutor desse lado, ó, você aplica a regra da mão direita, ele vai criar linhas de campo para baixo, e esse condutor aqui, da frente da bobina, esse aqui, ó, também. Tá? Então, você vai criar linhas de campo magnético na estrutura com essa conotação aqui, ó. Ok? Polo Norte, Polo Sul. Então, se a gente conseguir, né, e a gente vai conseguir, com certeza, lançar condutores dessa maneira, a gente consegue o segundo ímã da máquina, né, que é o que vai ser caracterizado como o ímã do circuito de armadura, o fluxo de armadura.
tá? Bom, se a gente aplicar agora a regra da mão direita ao inverso, né? Assim, agora voltando aqui para a nossa máquina, em um corte de seção transversal, aqui estava só o circuito de armadura, só para a gente recuperar, né, a ideia de como criar esse ímã numa peça rotativa. Agora vou botar essa peça rotativa dentro da peça estática novamente e tentar responder a seguinte pergunta. Olha, se eu quero esse ímã vermelho, que é o fluxo de armadura aqui, nessa orientação, como devem estar distribuídas as linhas de corrente que o criam? Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, esse ímã está para cima. Então, do lado direito aqui desse cilindro da armadura, eu tenho que ter linhas de corrente entrando. Tá? Então, eu vou precisar de linhas de corrente entrando aqui de certa forma. Tá? E do lado esquerdo, né, do circuitinho de armadura, eu vou precisar de linhas de corrente saindo da tela. Tá? Isso vai produzir fluxo para cima. Assim. Tá? Aqui, por exemplo, seriam as duas linhas de corrente que a gente mostrou aqui, ó, uma entrando e a outra saindo, por exemplo. Tá? E se a gente quisesse reforçar esse ímã, né, a gente poderia lançar mais espiras para ter mais força magnetomotriz dentro desse circuito magnético. E daí a gente conseguir mais fluxo. Então, eu posso lançar uma segunda espira, ó, o início e o final dela. E uma terceira espira, o início e o final. E uma quarta, o início e o final. E uma quinta, o início e o final. Tá? Então, se a gente distribuísse, né, os condutores desse circuito de armadura, vou colocar mais um aqui só para completar, com esse arranjo, ou seja, nos primeiros 180 graus do cilindro da armadura ou do rotor, tá? Ou seja, nessa faixa aqui, eu tenho todos os condutores com corrente entrando aqui na tela. E nos outros 180 graus, eu coloco todos os condutores com corrente saindo. Tá? Então, um entra e o outro sai. E se a gente sempre conseguisse garantir essa orientação das linhas de corrente dessa maneira, a gente sempre teria esse ímã de armadura a 90 graus do ímã do circuito de campo, que é algo que nos interessa. Tá? Bom, só que tem uma dificuldade aí, né? A máquina vai rodar. Ela vai rodar e vai trazer, né? Aqui está o cilindro da máquina, com um eixo de rotação. Quando ele rotacionar, né, você vai trazer os condutores junto com a peça mecânica. Tá? E aí a tendência é que você perca essa orientação entre as linhas de corrente. Tá? E a rotação vai acontecer até que o polo sul do circuito de armadura fique atracado com o polo norte do circuito de campo. Né? E na hora que isso começa a 90 graus, né, o ímã de armadura tem liberdade para rodar. Ele vai rodar, né, a peça mecânica vai rodar, vai trazer os condutores, com isso vai trazer as linhas de corrente, vai trazer o ímã também, esse ímã vermelho, até os dois ficarem atracados, o polo norte de um com o polo sul do outro. E aí a máquina para de desenvolver torque. Tá? Então, a gente precisa aqui de algum arranjo que nos permita desenvolver torque o tempo inteiro, e para isso a gente tem que, de alguma forma, que um par de condutores de uma dada espira comute a sua corrente quando ele passar dessa linha aqui do espaço, que é onde está o ímã do circuito de armadura. Ó.
Então, cada espira dessa aqui, ó, por exemplo, essa que a gente desenhou aqui, ela tem dois condutores que contribuem aqui na síntese de torque, né? Por exemplo, digamos que essa seja a espira A, vou dar esses nomes, A, B, C, etc. Então, esse lado aqui dela a gente poderia chamar de A, e o lado oposto, que tem corrente em sentido contrário, seria o A'. Tá? O A e o A' poderiam estar aqui, por exemplo, ó, A' e o A. Tá? Quando a máquina rodasse, aqui no caso, peraí, deixa eu inverter os condutores aqui para ilustrar a comutação. Essa máquina vai rodar para cá, ó. Então, aqui estão os nossos dois condutores, o A' e o A, esse aqui, ó, o último ali. Quando a máquina rodar, eu preciso que esse condutor que tinha corrente saindo da tela, ele passe a ter nessa posição corrente entrando. E que esse condutor que tinha corrente entrando na tela, quando ele passar dessa linha, ele tem que ter corrente saindo. E daí a gente vai, né, garantir com essa comutação, com essa inversão da corrente na espira, que todos os condutores, nesses primeiros 180 graus da máquina, tenham corrente num sentido e todos os outros condutores, nos outros 180 graus, tenham corrente no outro. Tá? Para você ter o seu fluxo de armadura, o seu ímã de armadura sempre a 90 graus do ímã de campo. Bom, para cumprir essa tarefa, a gente vai lançar a mão de uma estrutura chamada de comutador, que, né, até o nome está sugerindo, ao papel que ele faz aqui no sistema elétrico da máquina. Ele comuta as correntes de espiras que passam em uma determinada linha do espaço. Quem passar por essa linha do espaço aqui vai ter a sua corrente invertida. Tá? Bom, como que é implementado o comutador? Então aqui a gente agora vai dar destaque só ao circuito de armadura, que é o circuito rotativo dessa máquina. Bom, o comutador, pessoal, ele pode ser implementado com duas lâminas, vou fazer aqui em projeção. São duas lâminas que rotacionam junto com a máquina, não são eletricamente conectadas aqui, né, pelas suas bordas, tá? E essas lâminas elas rotacionam e elas têm contato com uma escovinha de carvão. De um lado e uma escovinha de carvão do outro. Essas escovinhas de carvão, elas ficam estacionárias. Deixa eu colocar numa cor mais forte aqui, que nós vamos precisar disso depois. Vou repetir o desenho delas. E aí, o que acontece? Essa escovinha de carvão, ela é conectada numa fonte de tensão contínua
né, a máquina de corrente contínua. Então, a gente vai sintetizar os ímãs aqui todos com corrente contínua. Então, esse é o segundo ímã da máquina. O primeiro a gente já fez, ó. Agora a gente está no segundo, que vai alimentar o circuito de armadura com uma tensão que a gente vai chamar de tensão de armadura. Tá? E nós vamos conectar essas escovas aqui a espiras. Deixa eu fazer aqui. Então, essa espira que a gente desenhou aqui, ó, a gente vai repetir nesse desenho. Ok? E essa espira, então, ela vai rodar, o eixo de rotação da máquina é esse aqui, ó. Onde a gente vai, a linha do espaço onde a gente vai apoiar, né, o eixo nos rolamentos e nos mancais, para ele poder rotacionar, e o fluxo do circuito de campo, que é esse que a gente mostrou, essas linhas azuis aqui de cima, vão furar o interior dessa espira aqui, ó. Tá? Bom, o que vai acontecer com essa estrutura, pessoal? Então, tudo aqui que está nessa cor aqui, nesse tom pastel, eu não sei o nome dessa cor, é estacionário. Não rotaciona. Tá? A escovinha preta, desculpa, a escovinha e a fonte, a escovinha de carvão está aqui. Ela é estacionária. A nossa fonte de alimentação também. E o que vai girar? O que vai rotacionar são as lâminas do comutador, junto com a espira, tá? Então, aqui a gente tem a lâmina. Essa aqui é rotativa. E o contato entre a parte rotativa da máquina e a parte estacionária se dá na interface da escova de carvão com a lâmina. Aqui, ó. Nessa região. Então, está a escovinha parada e a lâmina passando por ela, tritando. Tá? E ali, nesse contato, né, mesmo que exista o atrito, vai haver conexão elétrica, vai haver o acoplamento elétrico. Aqui, então, que a gente vai, né, fazer a conexão para que a corrente de armadura efetivamente circule da fonte, que é estática, para o circuito de armadura, que é rotativo. Você vai ter a corrente de armadura saindo aqui, ó, passando pela escovinha, passando pela lâmina e circulando pela bobina, para criar o ímã do circuito rotativo, que vai interagir com o ímã do circuito estacionário e desenvolver torque. Tá? Então é isso aqui, ó. Essa seria a estrutura que conseguiria alimentar com uma fonte estática a estrutura rotativa. E, além disso, essa estrutura garante que a gente consegue comutar a corrente dos dois condutores da espira, o condutor A e a linha que a gente falou agora há pouco, né, que tem a corrente indo e voltando, vamos colocar desse jeito, né, dentro da espira, essa corrente tem que inverter de polaridade, né, por exemplo, a corrente no condutor A está num sentido,
Quando o condutor rodar e ela passar de uma linha do espaço, ela tem que inverter de polaridade para garantir que a gente tenha ortogonalidade entre o ímã de armadura e de campo, pelo menos o máximo possível, e que esses dois ímãs não atraquem. Tá? Mas por que que funciona? Por que que a gente teria sucesso nessa proposta? Tá? De comutar a corrente, né? Para garantir para garantir que esses ímãs não se atraquem. Então eu queria fazer essa análise com vocês, tomando aqui uma visão frontal do circuito de armadura, que é o circuito rotativo, dessa espira vermelha rotativa, com as lâminas do comutador e a escovinha de carvão do comutador. Então vamos tomar uma visão frontal dela. Vou colocar a escovinha aqui. Tá? As duas escovas, né, elas sempre vão estar ligadas ao mesmo terminal da fonte. Então essa aqui, ó, é sempre ligada ao terminal positivo. E essa outra escovinha aqui sempre ligada ao terminal negativo. Vamos colocar aqui, ó, positivo e negativo da fonte de alimentação. Tá? Eu vou assumir esse circuito girando em sentido anti-horário, tá, para a gente fazer a análise. Vou desenhar agora aqui as lâminas, essa lâmina pretinha aqui. Ó. Vamos dizer que ela acabou de encostar. Você tem uma das lâminas, tá, que é essa aqui, ó, que está ligada no condutor à linha. Tá? E essa outra lâmina sempre ligada ao condutor A, que é esse aqui, ó. Então, essa aqui é que está ligada, né, ao condutor à linha. E essa aqui é que está ligada ao condutor A. Deixa eu melhorar esse desenho aqui um pouquinho. E a gente vai assumir esse sentido de rotação aqui para o rotor, para fazer a análise. Tá? Mantendo as cores ali para facilitar o raciocínio, aqui agora eu vou botar os condutores das espiras. Ó. A linha, aqui assim mais ou menos, o condutor A. Tá? Lembrando, é uma vista de frente desse desenho aqui de cima. Então, mais ou menos por aqui. Ok? Bom, esse condutor A, nesse contexto, né, quem tiver conectado dentre os dois condutores das espiras, quem tiver conectado no positivo da fonte vai ter corrente, por exemplo, entrando aqui na espira, tá? Foi o que eu representei aqui, ó. Corrente de armadura. E quem tiver conectado ao negativo da fonte, o condutor à linha, né, vai estar ligado ao negativo da fonte por aqui, ele vai ter corrente, se a gente vê de frente, né, está olhando daqui, ó, vamos desenhar um olho qualquer aqui, a gente está vendo isso aqui de frente, então você vai ver essa corrente saindo da tela do condutor à linha, aqui, ó, tá? Bom, com com esse arranjo aqui em um dado instante de tempo, nós vamos ter as nossas linhas de campo magnético do circuito de armadura como? Tá? Se aplicar a regra da mão direita no condutor de cima, né, ele vai estar para cá, e no condutor de baixo está no mesmo sentido. Então você vai ter um fluxo de armadura mais ou menos aqui assim.
tá? Obviamente, pela quarta lei de Maxwell, essas linhas vão e voltam, tá? Eu só não vou colocar o retorno delas aqui do outro lado para não carregar o desenho. Tá? A gente já sabe que elas retornam. Bom, em outro instante de tempo, o que vai acontecer? As nossas escovinhas de carvão vão estar no mesmo lugar. Essa aqui ligada no terminal positivo da fonte, essa aqui no negativo da fonte de alimentação. E, né, como a máquina rotaciona em sentido anti-horário, as escovas com a espira vão ter se deslocado no espaço, tá? Então, elas estariam, por exemplo, coloco aqui na metade do curso delas, elas estariam aqui. Essa lâmina, né, é que está conectada aqui no condutor A' da espira, é esse aqui, ó, e a outra lâmina estaria conectada no condutor A, que é esse aqui. Certo? Bom, nessa configuração, qual seria o campo magnético criado pelo nosso circuitinho? Seria esse aqui, ó. Você aplicar a regra da mão direita, o condutor A', né, que está criando campo magnético para baixo, e o condutor A também. Tá? Então, você teria um campo magnético com essa orientação aqui, desenvolvido pelo circuito rotatório da máquina, que é o circuito de armadura. Tá? Bom, a máquina continua girando, né, em sentido anti-horário, igual foi a nossa premissa inicial. Ela vai rodar aqui. Quando ela rotacionar, tanto as lâminas, que são essas cunhas em preto, quanto as espiras, vão rodar também, vão ter uma alteração na sua posição angular. Né? Quando isso acontecer, vamos ver lá quando eu já estiver quase no final do movimento. Então, as escovinhas de carvão continuam paradas. Tá a escovinha aqui conectada ao terminal positivo da fonte. A outra escovinha conectada ao terminal negativo da fonte. Essa lâmina aqui rodou mais, ela está aqui agora, quase perdendo o contato com o negativo da fonte. E essa outra lâmina, que estava conectada ao terminal positivo, ela vai ter também se deslocado no espaço. Ela está aqui, quase perdendo o contato com a escovinha. As duas, os dois condutores dos dois lados da espira, né? O A' que estava aqui, ele vai estar aqui agora, mais ou menos. Ainda com corrente saindo da tela, né, porque ele continua conectado no terminal negativo da fonte, e o condutor A da espira está aqui, ó, ainda com corrente entrando na tela, porque ele ainda está conectado no terminal positivo da fonte. Nessa configuração, pessoal, qual seria a orientação do ímã de armadura? Né? Você aplicar a regra da mão direita no condutor A', ó, corrente saindo da tela, campo magnético aqui para a direita. Da mesma forma, no condutor A, né, a corrente entrando para dentro da tela, campo magnético para a direita também. Então, você teria as suas linhas de campo para cá. Ó. Ok? Então, seriam esses três instantes aqui.
São 3 fotografias distintas, né, onde na primeira delas, mais à esquerda aqui, o ímã estava nessa orientação, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá. Se moveu no espaço, né? Só que, agora, né, no próximo intervalo de tempo, né, com a manutenção da rotação da máquina, continua rotacionando aqui, e velocidade não é um sinal que varia bruscamente, igual a gente viu na teoria de máquinas, né? Então, ou seja, não é uma premissa fraca assumir que ela vai continuar rodando aqui em sentido anti-horário. O que vai acontecer? A escovinha de carvão, que é estacionária, vai estar no mesmo lugar. Essa aqui está no mesmo lugar de sempre, ali conectada ao positivo da fonte. A outra, no mesmo lugar de sempre, conectada ao negativo da fonte. Só que agora, essa lâmina aqui, que tinha contato com o negativo da fonte, ela vai passar a ter contato com o positivo. Essa ponta dela aqui vai vir e encostar aqui na escovinha positiva. Vai ter isso aqui, ó. E essa outra lâmina, que era a lâmina que tinha contato com o positivo da fonte, ela vai se mover e vai perder o contato com o positivo e ganhar contato com o negativo da fonte. Você vai ter uma coisa assim, tá? Bom, nesse novo arranjo, vou só melhorar meu círculo aqui, o desenho tem mais qualidade. Nesse novo arranjo, o que aconteceu? Ó, o condutor, a linha da espira, né, está sempre seguindo a sua lâmina, que agora está no positivo. Então, ela veio para cá, ó. Só que o que acontece? O que a gente viu aqui? Quem está conectado ao terminal positivo da fonte vai ter corrente entrando em si, tá? Então agora, e essa corrente entrando, a gente arbitrou como sendo entrando aqui, né? O sentido que a gente falou de entrar, entrando aqui para dentro da tela. Então antes era o condutor A que tinha corrente nessa configuração. Agora passa a ser o condutor A'. Da mesma forma, a outra lâmina que estava conectada ao condutor A da espira, agora faz contato com o terminal negativo da fonte. E a gente arbitrou que quem está conectado ao terminal negativo vai ter corrente saindo aqui da tela. Qual que é a configuração do ímã que essa espira cria agora? Vai ser essa aqui, ó. Se você aplicar a regra da mão direita no condutor A', você vai ter fluxo magnético para a esquerda. Se você aplicar a mesma regra da mão direita no condutor A, também fluxo magnético para a esquerda. Então, aqui, ó. O que aconteceu, então? Olha, no quarto instante nosso de análise, né, o ímã voltou para a posição que ele tinha no primeiro instante. Né? Você estava com o fluxo de armadura aqui, ele desceu e, pum, voltou para cá. Tá? E se a gente continuar com a análise, vai repetir a mesma coisa dos outros instantes. Ok? Então, você vai... O que aconteceu aqui? Né? Quando a gente começou a análise, ó, a gente estipulou um sentido para o fluxo do circuito de campo, né? E a gente não queria que os ímãs se atracassem, né? De alguma maneira, e era importante não deixar o polo sul do ímã de armadura se alinhar com o polo norte do ímã de campo. Tá?
Bom, para isso, então, né, a gente procurou uma forma, né, de evitar esse alinhamento. E para evitar isso, a gente precisava inverter adequadamente o sentido da corrente nos condutores, porque o sentido da corrente é que te dá o sentido do ímã, que foi o que a gente fez. Ó. Nesses 3 instantes iniciais de análise, que são os daqui de cima, o condutor A sempre tinha corrente entrando na tela, tá? Depois que a gente passou de uma linha do espaço, que é essa aqui, ó, com esses condutores, a máquina rodou e eles passaram dessa linha do espaço aqui, ó, a gente comutou a corrente neles, ó, o condutor A passou a ter corrente entrando, e o condutor A', que antes tinha corrente saindo da tela, passou a ter corrente entrando. O que a gente fez? Comutamos, invertemos o sentido da corrente. E ao inverter o sentido da corrente, a gente evitou o atracamento dos ímãs. Tá? Então, digamos que o ímã do circuito de campo tivesse essa orientação aqui, ó, e a seta aqui aponta no sentido do polo norte. Tá? Então, nesse primeiro momento, você tem norte do ímã de campo com norte do ímã de armadura. Né? Aí o ímã de armadura foi rodando, ó. Aqui, aqui. Aí na hora que o sul dele estava quase alinhado com o norte do circuito de campo, que é o circuito criado na parte estacionária da máquina, a gente não alterou durante o experimento, durante a análise. Na hora que ele foi se atracar, a máquina ia perder torque, o que a gente fez? A gente pegou o ímã de armadura e voltamos com ele para cá de novo. Ó. Que foi esse cenário aqui. Ó. Aí, de novo, você vai ter norte repelindo norte. E aí, você vai promover o efeito de rotação na máquina. Né, no rotor da máquina. As espiras vão rodar por essa repulsão dos dois ímãs, o ímã de armadura e o ímã de campo. Tá? E aí, na hora que eles estiverem para se atracar de novo, igual nesse cenário aqui, a gente vai comutar novamente. Tá? Deixa eu só acender a luz aqui. Então, essa montagem aqui com a escovinha de carvão e as lâminas, né, que é chamada de comutador, ela funcionou muito bem, né, para o nosso propósito aqui de não deixar os ímãs se atracarem, né, que foi o início da nossa conversa. Aqui, deixa eu só fazer uma melhoria no desenho. A gente considerou aqui no final da análise esse ímã do circuito de campo para cá, polo norte para cá. Tá? Bom, então, esse equipamento ele vai embarcado na máquina. Tá? Ele é montado numa máquina de corrente contínua, a escova de carvão com as lâminas do comutador. Tá? A solução toda é chamada de comutador. Ok? E pela análise que a gente fez, nós teremos sim, né, uma solução que não deixa com que o torque da máquina se anule. Tá? Porque a gente não deixa os dois ímãs se atracarem. Na hora que eles estão quase atracando, que é esse cenário aqui, a gente pega o ímã de armadura e joga para o outro lado de novo. Aí ela vai continuar rodando pela repulsão dos polos norte com norte, e na hora que está o norte quase atracando com o sul, a gente, pum, comuta de novo as correntes para inverter o sentido do ímã. Tá? Então, esse é o segredo com o qual a gente consegue desenvolver torque numa máquina alimentada por corrente contínua. Tá? As fontes de alimentação aqui que nós estamos considerando, tanto aqui no circuito de armadura quanto no circuito de campo, que é essa bobininha aqui, ó,
e fica estacionário, as duas são de corrente contínua. Né? E se a gente impusesse corrente contínua nas duas, os ímãs iam se atracar, a máquina ia parar de desenvolver torque. Perdeu o propósito de existir. Não tem porquê. A máquina comprada para ser uma fonte de torque, se ela não dá torque, não tem propósito, ela não serve para nada. Então, essa solução aqui, ela cumpre, né? Ela nos ajuda a cumprir o propósito da máquina, ter torque. Tá? Só que há uma crítica para essa solução, que é a seguinte, ó, a gente olhar aqui, de uma maneira simplificada, né, a gente começou aqui com o fluxo do circuito de campo nesse sentido, e o fluxo de armadura, primeiro estava aqui, depois ele veio para cá. Se a gente tivesse feito mais análise, né, para cá, chegou aqui, a gente comuta com ele, pum, volta com ele para essa posição angular aqui. E aí tudo se repete, ele começa aqui, a máquina vai rodar de novo, né? E aí esse fluxo vai passar por várias posições, percorrendo uma faixa aqui de 180 graus aproximadamente. Ok? Bom, nesse deslocamento do ímã de armadura, a gente está variando o ângulo aqui entre o estator e o rotor da máquina. E esse ângulo entre os dois ímãs é um dos sinais que caracteriza o torque da máquina. A gente até explicou no ensino da máquina de indução, né, que o torque eletromagnético ele é proporcional, ele é maximizado quando os ímãs estão a 90 graus. Então, ele é proporcional ao seno do ângulo delta entre o estator, entre o ímã do estator e o ímã do rotor. No melhor dos mundos, o ideal, inclusive, é que esse ângulo seja 90 graus sempre. Porque com 90 graus você vai ter o máximo valor de seno possível. Tá? O cenário é onde você teria o máximo torque com aquela máquina que você comprou. Tá? Quando esse ângulo varia, igual é o contexto aqui, ó, o que está acontecendo? O torque fica pulsante. Você até desenvolve torque, tá? Só que é um torque pulsante. Ele passa no pico aqui. Quando o ímã está nessa orientação, ou seja, aqui, que vai ser o instante que a máquina vai ter o torque eletromagnético máximo, tá? E próximo a zero ou 180 graus, ele vai ter o mínimo. Então, vai acontecer aqui pulsação de torque na máquina. Isso não é bom. Tá? Em vários produtos, a gente vai comprometer a qualidade qualidade do produto. Se você estiver laminando uma chapa, por exemplo, você não quer isso aqui. Se você estiver trefilando um tubo de PVC, você também não quer torque pulsante para não ter ondulação na própria parede do tubo. Se você estiver fazendo uma peça de plástico também numa injetora, você não quer pulsação de torque, tá? Tanto é um problema para o produto quanto para a vida útil do equipamento. Tá? O torque pulsante, ele potencializa o efeito de vibração. Se você tiver qualquer excentricidade mecânica, qualquer desalinhamento ou desbalanceamento, se você injetar torque pulsante em um dos eixos onde a máquina pode rodar, que é nesse caso aqui o eixo de rotação, você acopla aceleração nos outros. Isso é o que preconiza a teoria da dinâmica na mecânica.
Tá? Então, movimento num sentido acaba criando torque e movimento em sentidos indesejados se há excentricidade mecânica e você cria aceleração angular num sentido qualquer, tá? E aí, com vibração excessiva, você vai potencialmente tirar sua máquina da base de montagem, tá? Você vai perder o alinhamento dos eixos e aí vai potencializar ainda mais a excentricidade mecânica, e aí com torque pulsante no eixo de rotação, você vai ter mais aceleração ainda nos outros eixos que você não quer, e você acelera a fadiga em rolamentos e vai tendo uma cadeia de problemas associadas, né, com esses movimentos indesejados de vibração. Então, a gente gostaria, né, idealmente, de ter só um torque médio constante. Tá? O canal seria converter esse sinal de torque que a máquina está gerando numa coisa assim, ó. Só o valor médio constante que nos interessa. Tá? Bom, como que a gente poderia fazer isso? Usando aqui a modelagem que acabamos de desenvolver. Ora, se esse ímã de armadura, que é o ímã verde, pudesse excursionar numa faixa mais curta, tá, a gente ia reduzir a excursão desse ângulo aqui entre os dois ímãs. E, consequentemente, a gente ia reduzir a pulsação de torque. Tá? Imagina que esse ímã de armadura só excursionasse daqui até aqui, numa faixa aproximada de 90 graus, e não de 180, mais ou menos, igual ele faz aqui, ó. Tá? E imagina se a gente pudesse estreitar mais ainda, em vez dele excursionar 90, a gente excursionasse 45, ou ao invés de 45, 22,5. Ao invés de 22,5, 11,25 graus. Tá? Ou 6 graus, 11,25, 5,63 mais ou menos graus, a faixa curtinha de excursão desse ímã. Tá? Esse é show. A gente ia colocar uma orientação quase que constante entre os dois ímãs responsáveis pela produção de torque na máquina, é o de armadura e o de campo. Tá? Como que a gente conseguiria fazer isso com essa estrutura de comutadores? Né? Colocar mais espiras com mais comutadores. Tá? Será que funciona? Vamos dar uma olhada aqui. Né? Nossa primeira máquina está construída com duas lâminas de comutadores e duas espiras. Tá? Então, eu vou propor agora 4 lâminas de comutador, de tal forma que a gente sempre perceba uma comutação de corrente a cada 90 graus, e não a cada 180. Então, aqui, antes a gente tinha os 360 graus da máquina, a gente dividiu em duas metades. Então, a gente percebe uma comutação a cada 180 graus. Eu vou fazer mais uma divisão, de tal forma que a gente perceba uma comutação a cada 90 graus. Tá? Então, a gente teria, nesse cenário, a seguinte estrutura. Aqui estão as escovinhas de carvão, do mesmo jeito. Tá? Vou colocar uma lâmina de comutador aqui. E agora ela não vai até uma posição angular 180 graus para frente, não. Vou interromper ela aqui. Vou conectar ela agora com uma outra.
vai ter uma terceira, que está conectada no terminal negativo, e uma quarta. Tá? Estou fazendo à mão, pessoal, às vezes eu fico um pouquinho sem escala, mas dá para entender com clareza aqui a proposta. Tá? Então, para a gente, né, orientar o raciocínio, eu vou chamar essas lâminas de 1, 2, 3 e 4. 4 lâminas. Tá? Bom, eu vou então ligar aqui, ó, nessa lâmina, aqui a espira que a gente já tinha, o condutor A, e 180 graus depois vai vir o condutor A', no espaço. Só que para a comutação funcionar agora, tá? Se o condutor A aqui é ligado numa lâmina, o condutor A' tem que ser ligado na próxima, na vizinha. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver corrente aqui, essa corrente vai voltar por aqui, vai circular aqui, e aqui, onde acaba uma espira, né? Observe que nós vamos ter que... nós só temos, né, o início de uma espira e o final de uma outra conectados na fonte de alimentação. Então, para alimentar todas as espiras da máquina, nós vamos ter que colocar todo mundo em série. Ok? Então, só um minutinho. Onde acabou uma espira, que é a espira A', a gente vai começar uma outra. Vamos chamar de espira B. Tá? Então, essa corrente vai vir aqui, ela vai chegar aqui na lâmina, não, a lâmina está isolada eletricamente dos dois terminais da fonte, ela vai ter que vir para cá. Ó, tá? Ela vai entrar aqui e voltar 180 graus depois. Na belinha. Tá? E aí, como padrão de bobinagem, né, que a gente falou de conexão, como a bobina B começou nessa lâmina, a belinha acaba na lâmina seguinte. Tá? Os dois condutores estão até orientados 180 graus, com uma diferença de 180 graus no espaço. Só que as conexões deles com as lâminas do computador, as lâminas pretinhas aí, elas têm que ser em lâminas vizinhas. Tá? Bom, aqui a gente fecha parte do problema. A gente saiu do terminal positivo e colocamos corrente na máquina. Só que ela vai girar, né? E, por exemplo, aqui, ó, a lâmina 2 não tem espira ainda. Imagina se for a lâmina 2, né, em contato com o terminal negativo ou positivo da fonte, a gente vai parar de ter alimentação na máquina. Tá? Aí a corrente começa a decrescer, né, como resultado da ação dinâmica do sistema eletromagnético, né? E aí a máquina vai ter torque pulsante. Então a gente tem que continuar com essa bobinagem para garantir que em qualquer orientação dessas lâminas, a máquina sempre esteja com todas as espiras alimentadas. Então vou começar aqui, ó, vai vir a corrente, né, dessa espira B, eu vou lançar uma outra espira. Final da B, início da espira C. Tá? E ela vai ter o seu outro condutor lançado a 180 graus, chama ele de C'. Tá? Como a espira C começou na lâmina 3, a C' acaba na vizinha, que é a lâmina 2. Tá? Bom,
Terminou a C, começa a D, aqui, 180 graus, a gente volta com outro condutor dela, que é o D'. Tá? Como a D começou na espira 2, a D' acaba na 1. Ok? Deixa eu só acertar aqui o sentido dessas correntes. Aqui, ó. Quem está conectado ao terminal positivo, né, vai ter corrente da lâmina para a espira. Aí ela vai entrar aqui, aparecer do lado de lá, vir para cá. Aqui na lâmina 2, né, ela não está conectada na fonte, ela vai ter que seguir para cá. Agora ficou certinho. Entrou na C, aqui na C tem uma correção. E vai entrar aqui. Ok? Então, com essa distribuição de correntes, né, e esse arranjo aí do comutador, qual que seria a orientação do ímã que a gente vai criar? Pegando aqui, ó. Se você aplicar a regra da mão direita, né, você vai ver o seguinte, ó. Os condutores A e C' criam campo para cá, B e D' também criam campo para a esquerda, D' e B para a esquerda, C e A' também. Então, você teria um campo magnético mais ou menos para cá, ó. Tá? Bom, quando essa estrutura rotacionasse, vamos considerar aqui o mesmo sentido de rotação de antes, sentido anti-horário. Mas tem a velocidade mecânica nesse sentido. As escovinhas de carvão iam estar no mesmo lugar, tá? Essa lâmina 1, essa pontinha dela aqui, ó, ela vai, né, se deslocar em sentido anti-horário. Digamos que ela esteja aqui na metade agora, tá? Da região de contato. Aquela pontinha que eu destaquei está aqui, ó. 1, aqui tem a lâmina 2, aqui a 3. Deixa eu melhorar o desenho. Aqui está a 2, aqui está a 3 e aqui está a 4. Então, vamos marcar a pontinha de cada um para a gente sempre se orientar aqui, ó. A 2, a 3 e a 4. Os condutores continuam conectados às suas respectivas lâminas, né? Então, aqui no condutor 1, ó, estão ligadas o condutor A e o C', tá? E girou junto com elas. Então, o A está aqui e o C' está aqui. Tá? Ligado a ela, tá? O C' vem ligado na lâmina 2, foi o que a gente tinha feito. Orientado com a lâmina 2, tem o B' e o D. O D está conectado aqui. O B' está ligado na lâmina 3. Orientado com ela, tem os condutores A' e C, que se deslocaram, sendo que o condutor C é ligado na lâmina 3.
O A', por sua vez, era ligado na 4, vai continuar. E alinhado com a lâmina 4, tinha o condutor B e D'. Sendo que o condutor B é ligado a ela e o condutor D' ligado à lâmina 1. Observa que o circuito elétrico é o mesmo, tá? Ou seja, ligado no positivo da fonte, tinha o A e o D' no início. Aqui, quando a gente teve a rotação, ó, ligado ao positivo da fonte, tem o A e o D'. As espiras são conectadas da mesma forma, então o circuito todo permanece com as respectivas orientações de corrente, né? Aqui, ligado no negativo da fonte, ó, tinha o C e o B'. Aqui, o C e o B' continuam conectados no negativo da fonte, tá? Bom, então, o circuito continuou o mesmo, o circuito elétrico, só que o conjunto de condutores e de lâminas pretinhas rodaram. Então, para onde que foi o campo magnético agora? Para cá, ó. Pega da mesma cor. Então, ele veio para cá. Está rodando o ímã ainda. Mas vamos fazer aqui uma última análise quando o circuito está prestes a se alterar. Ou seja, na hora que essa ponta aqui da lâmina tiver prestes a perder o contato com a ranhura, desculpa, com a escova positiva do comutador. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. A escovinha não muda, né? Está no mesmo lugar. E aí, aquele pontinho marcado em X, tá aqui, ó. Já está no final do contato dessa lâmina com o positivo da fonte. 2. Esse ponto aqui, ó, da lâmina 3, vem para cá. 1, 2, 3. E aqui está a lâmina 4. Tá? Bom, ligados às lâminas estão os mesmos condutores. Né? Ou seja, aí é todo o conjunto do rotor girando junto, as lâminas pretinhas e os condutores vermelhos, todo mundo junto, tá? Então aqui, ó, os condutores A e C' estavam orientados com a metade aqui, né? Estou colocando ele sempre na metade da lâmina 1. Então vai continuar, que a metade da lâmina 1 está mais ou menos aqui assim, ó. Tem o A e o C'. Tá? Sendo que o A, inclusive, é ligado na lâmina 1. Tá? Alinhado aqui com a metade da lâmina 2, o B' e o D, tá? A metade dela aqui mais ou menos, ó. B' e o D. Sendo que o D, inclusive, é ligado a ela, ó, a lâmina 2. Alinhado com o meio da lâmina 3, tem o A' e o C. E alinhado com o meio da lâmina 4, aqui, ó, o B e o D'. E as conexões são essas aqui, ó.
Linha, linha, aqui, B' aqui, e ele vem no C, aqui, ó, tá? Então, é o mesmo circuito elétrico, né, porém com os condutores e as lâminas rodados. Logo, os sentidos das correntes são os mesmos. São os sentidos que a gente tinha estipulado desde o início. Né? Com estes sentidos de corrente, se você aplicar a regra da mão direita, ó, A, C', B', D vão criar campo magnético nessa orientação. B', com a linha C também. Então, você vai ter o campo magnético mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, a gente promoveu uma excursão aqui do início para o final de quase 90 graus desse fluxo de armadura. Tá? Agora, o que nós vamos fazer então? Nós vamos ver o que acontece com esse ímã quando a gente comutar correntes, a gente mudar a configuração do circuito. Né? Então, esse conjunto está girando aqui, ó, nesse sentido. O que vai acontecer agora? No próximo instante de tempo, essa ponta da tá? E essa ponta da lâmina 2 é que vai encostar aqui no terminal negativo, não mais a lâmina 3. Tá? Agora sim, nós vamos mudar o circuito elétrico. Tá? E aí vai ter alteração nas correntes, nós vamos comutar as correntes. Então, vamos fazer esse desenho. Então, as lâminas aqui do comutador não mudam de orientação, estão sempre paradas. Essa pontinha da lâmina 4 agora vai entrar em contato aqui com a escova positiva. A lâmina 1 perdeu o contato, essa pontinha da lâmina 1 aqui vai perder o contato. Essa ponta da lâmina 2 entra em contato aqui com a escova negativa. Vou criar mais espaço aqui. E a lâmina 3, que tinha esse ponto de contato aqui, ó, com a lâmina, a lâmina 3, que tinha esse ponto de contato com a escova ligada ao terminal negativo, ela vai perder esse contato, tá? Tem uma errata aqui, ó. O pontinho da lâmina 2 que vai em contato é aquele que a gente marcou com uma bola. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que ganha contato. E esse que está com o xizinho da lâmina 3 é o que perde. Tá? E aqui está a lâmina 3. Ok? Bom, as lâminas e os condutores todos vão rodar solidários. Tá todo mundo, né, restrito ali na mesma peça mecânica. Então, o que vai acontecer? A gente vai manter as mesmas orientações entre lâminas e condutores. Ó. Aqui, por exemplo, ó, nessa linha mais ou menos, você tem o condutor C' e A orientados com
a lâmina 1, com o meio da lâmina 1. Isso continua. C' e A. B' e D estão orientados com o meio da lâmina 2, então está aqui a lâmina 2, B' e D. D' e B orientados com o meio da lâmina 4, está aqui. D' e B. E A' e C orientados com o meio da lâmina 3. Então, aqui, ó. Tá? Bom, as conexões elétricas, né, dos condutores com as lâminas também se preservam. Então, aqui na lâmina 1 tem o A e o D'. Na lâmina 4 tem o B e o A'. Na lâmina 3 tem o C e o B'. E na lâmina 2 tem o D e o C'. Né? Tá o circuito todo feito aqui. Tá? Só que, se a gente recuperar do início do estudo, ó, quem estava conectado ao terminal positivo da fonte, né, vai ter corrente nessa orientação, que no caso aqui a lâmina 4, ó, a corrente vai sair da lâmina e ir para os condutores. No caso aqui, no início do estudo, ela ia para o A e para o D', que eram os dois condutores conectados aqui com o positivo da fonte pela lâmina 1. Agora, quem está conectado ao positivo da fonte é a lâmina 4. Então, os dois condutores associados a ele vão ter corrente nessa orientação aqui, ó, saindo da lâmina para o condutor, né? E aí, nesse contexto, a gente assumiu que essa corrente ia entrar na tela, desse jeito aqui. E uma vez que ela entra, né, no condutor B, ela vai ter que voltar pelo B'. Quando ela volta do B', a gente inverte o sentido de circulação. Ela vai do B' para a lâmina. Chegando aqui na lâmina 3, ó, a lâmina 3 está isolada eletricamente dos terminais da fonte. Ela vai ter que circular, então, para a próxima espira. Ela vai ter esse sentido aqui, ó. Então, ela vai entrar no condutor e vai ter que furar a tela. Entrou no condutor C, ela vai ter que sair na outra espira, que é o C'. Saiu na outra espira, ela vai ter que vir da espira para a lâmina, né? E daí voltar para o negativo da fonte, que é o que ela vai fazer aqui, ó. Tá? Bom, no outro circuito que está paralelo com esse, que a gente não analisou, né? Voltando aqui do início, ó, o B, né, vai ter corrente da lâmina para ele, a corrente fura desculpa, do B a gente até fez, né? Não fizemos do A. Então, aqui, ó, a corrente vai sair do positivo da fonte, se dividir em duas, né? Parte veio para o B' e parte vai aqui para o A'. Tá? Ela entra na tela e volta pelo A. É quando ela retorna, o sentido que nós arbitramos desde o início do estudo, ela voltou do condutor, ela vai do condutor para a lâmina. Chegou na lâmina 1, a lâmina 1 está isolada eletricamente, ó, dos terminais da fonte. Então, ela vai ter que seguir por esse caminho, pela próxima espira aqui, ó. Tá? Veio da lâmina para a espira, ela vai entrar aqui no nossa tela. Se ela entrou do lado D', ela vai ter que voltar pelo lado D, que é o outro lado da mesma espira. Voltou, ela vai fluir aqui para a lâmina do computador e daqui ela vai embora para o negativo da fonte. Tá? Então, estão aqui as correntes nos mesmos sentidos, né, que nós usamos desde o início do estudo. E olha que legal isso aqui, ó. A configuração das correntes no espaço aqui e aqui tá igualzinha. Tá os dois condutores de cima com corrente entrando
na tela do computador e embaixo os dois saindo. Então, o ímã, se você aplica a regra da mão direita nele, você vai ver que o ímã vai estar igual também. Então, o que aconteceu aqui? A gente conseguiu promover a comutação de corrente. Nós invertemos o sentido da corrente nos condutores. Ó. O A e o C, que tinham correntes entrando na tela, o A e o C', eles passam a ter corrente saindo. A gente comutou o sentido da corrente deles. Isso aconteceu no A, no C', no, obviamente no A', C também, né, que foram, inclusive, os condutores que a gente precisava alterar para poder inverter o sentido do ímã no espaço. Tá? Então, o ímã começou aqui, num primeiro instante inicial, veio para cá, um ΔT depois, veio para cá, um 2ΔT depois, e aí, num próximo instante, 3ΔT depois, ele estava aqui de novo, na mesma posição que ele estava inicialmente. Tá? Então, moçada, essa estrutura que a gente propôs, né, com a segmentação do espaço aqui em 4 lâminas de comutação, deu certo. Tá? Você vê que agora houve uma excursão de 90 graus somente do ímã. Tá? O ímã saiu daqui no primeiro instante, no instante inicial, veio para cá, para cá. Na hora que ele estava aqui assim, a gente pegou ele, colocamos ele aqui de novo. Tá? Então, aquela proposta que a gente apresentou, né, de reduzir a faixa de excursão do ímã, deu certo. Ó. Quando o nosso comutador foi implementado somente com 2 lâminas, né, o que a gente viu? Que o ímã excursionou 180 graus aqui, até a gente fez o desenho. Saía daqui e vinha até 180 graus depois. Aí que a gente promovia a comutação de corrente para voltar com ele para a mesma orientação. Nessa proposta de agora, não precisamos esperar ele excursionar 180 graus. Tá? Ele excursionou 90 e já voltou. Tá? Isso nos interessa muito para reduzir a pulsação de torque. Certo? O ímã do circuito de campo, né, ele é associado à peça do estator da máquina. Então, você tem uma peça estática, uma bobina estática alimentada com a corrente constante. Então, você vai ter um ímã constante no espaço. Tá? Então, esse ímã do circuito de campo, né, seguindo aqui a mesma orientação que a gente fez na análise anterior, ele vai estar aqui assim, ó. E sempre aqui, ó. Tá? Então, com essa estrutura que a gente fez aqui, ó, a gente conseguiu reduzir a pulsação do ângulo de orientação entre o ímã de armadura e o ímã de campo. Tá? Então, o ímã de campo está sempre parado, o ímã de armadura só excursiona 90 graus, a gente volta ele para cá, excursiona 90 graus, ele volta. Tá? Isso é fundamental para a gente reduzir a pulsação de torque. Tá? Então, a gente vai conseguir aqui reduzir a pulsação de torque. Tá? E esse ciclo aqui também vai cair pela metade. Né? Porque com a mesma velocidade angular, com 90 graus de posição, a gente já saiu do torque mínimo para o torque máximo. Tá?
só ver aqui quanto a periodicidade dele. Isso aqui, ó. Ele faz 2 ciclos em um ciclo do outro sinal. Isso aqui, ó. Tá? Tanto reduz a amplitude da pulsação, quanto aumenta a frequência. Ok? Então, a gente conseguiu aqui um sinal, ainda não é o ideal não, mas a gente está com alguma coisa pulsando com, né, uma excursão de pico a pico menor do que a gente tinha antes. Tá? E, né, tendo sido achado o caminho das pedras, né, vimos aqui como reduzir essa pulsação de torque, fazendo com que os condutores comutem corrente mais rapidamente. E aí, moçada? Para pegar essa pulsação de torque e achatar ela, o que a gente vai fazer então? Né? Ou até vendo aqui, ó, deixando a matemática contar para nós. Até por isso que é importante modelagem, né? Então, você tinha 2 comutadores, você tinha 2 lâminas de comutação, é o primeiro cenário. Né? O ímã excursionava 180 graus antes de voltar à sua posição original, né? Ou antes de haver comutação das correntes. Aí nós colocamos, então, ou seja, 2 lâminas, 180 graus. 4 lâminas, ele excursiona agora 90 graus somente. Então, a gente dobra o número de lâminas, né, monta o comutador, né, de uma maneira adequada, igual eu falei aqui, o início de uma bobina, né, a bobina começa numa lâmina, é conectado numa lâmina, o final, bobina não, uma espira aqui qualquer, ela é conectada numa lâmina, e o final dessa espira é conectada na lâmina vizinha. Acabou uma, começa a outra, né? Essa espira, ela tem o seu início conectado numa lâmina, o final dela vai, então, ter que ser conectado na lâmina vizinha, né? Então, seguindo essa montagem e colocando 4 lâminas, a gente reduziu a excursão para 90 graus. Você tinha 2 lâminas, 180 graus de excursão, 4 lâminas, passou a ser 90 graus de excursão. O que a gente espera aqui se a gente duplicar de novo? 45 graus, tá? E se a gente dobrar de novo? 22,5. E aí vai embora. Então, o que é feito nesse tipo de máquina? Ela é lotada de lâmina de comutação, tá? Para deixar a excursão do ímã de armadura numa faixa curtinha, poucos graus, tá? De tal forma que você mantenha a orientação entre esse ímã de armadura, né, que excursiona alguma coisa, e o ímã de campo quase que constante, tá? E aí você não tenha torque pulsante em regime permanente. Tá? Então, essa é a forma, tá, de se construir essa máquina para conseguir alimentar os 2 ímãs com corrente contínua e garantindo um sinal de torque eletromagnético de qualidade para a máquina. Tá? Não seja pulsante com o máximo valor possível. Ok? Tem uma animação que quando eu preparei a aula, eu queria apresentar para vocês, ela está no YouTube, que mostra isso. Tá em inglês, mas nada aqui de... São só termos técnicos, são muito fácil de entender. Vai explicar, tá, um pouquinho, com uma animação muito bem feita, tá, isso que a gente falou agora. Tá? Então, preste atenção aqui, que interessante que ficou. Vou voltar do início. You can find DC motors in many portable home appliances, automobiles, and types of industrial equipment. In this video, we will logically understand the operation. Aqui, ó, essa parte pretinha é a escova de carvão. Esses cortes aqui dourados
são as lâminas que a gente mencionou, as lâminas do comutador, né? E aí elas são várias lâminas, igual eu falei, né, para reduzir a pulsação de torque, né, e isso através da redução na excursão angular do ímã de armadura, e aqui são as lâminas conectadas às espiras, tá? Ali eu coloquei uma lâmina com uma espira. Se você quiser aumentar a força magnetomotriz, você pode compor uma bobina no lugar de cada espira daquela, tá? Com vários condutores na mesma região do espaço, né? E, obviamente, também para aumentar o fluxo magnético e, consequentemente, aumentar o torque, a gente vai pedir a ajuda de material ferromagnético. Então, igual a gente falou no curso de máquinas, né? A gente vai lançar as espiras aqui dentro, elas vão operar como força magnetomotriz, e aí, para a gente ter, né, um sistema de baixa relutância e, consequentemente, muito fluxo para cada ampere de corrente, a gente vai usar esses materiais ferromagnéticos aqui, né, no interior dessas espiras, para a gente ganhar a ajuda deles, né? O material ferromagnético orienta os seus ímãs elementares na direção do ímã aplicado por uma outra fonte, e aí a gente aumenta o ímã que a gente quer sintetizar. Então, é o que está apresentado aqui. Essa bobina aqui de cima é a bobina de campo, ó. Aquelas duas sapatas que eu desenhei, ele colocou na vertical, eu desenhei na horizontal, dá na mesma, tá? Aqui atrás é o ventilador. And construction of a commercial DC motor. Let's first start with the simplest DC motor possible. It looks like this. Aqui, ó. O que ele está chamando de simplest DC motor possible é o que a gente fez com duas lâminas de comutação. Aqui estão as duas escovinhas, aqui do lado direito e do lado esquerdo, e aqui é aquela espira que eu chamei. De um lado é o A, do outro lado é o A'. Ao invés dele fazer com uma espira, ele colocou várias espiras para poder aumentar a força magnetomotriz. Todo o conceito vale do mesmo jeito. Tá? Tudo que a gente escreveu ali vale do mesmo jeito. Só que ele só está aumentando a força magnetomotriz. The stator provides a constant magnetic field, and the armature, which is the rotating part, is... Aqui, ó, esse stator é o estator, que tem um circuito de campo, que são essas linhas de campo amarelo, que a gente fez lá no nosso estudo com as linhas azuis, tá? Campo constante, no circuito estacionário, esse norte e esse sul aqui, ó. Is a simple coil. The armature is connected to a DC power source through a pair of commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law. So the coil... Bom, aqui um comentário, ele está explicando, né, a produção de força nesses condutores, a vetor força, né, o binário de força estão com esses dois vetores em vermelho, tá? E ele está explicando isso pela lei de Lorentz, tá? Eu, pessoalmente, eu gosto de explicar por atração de ímãs, tá? Tem alguns autores que gostam de explicar essa produção de força mecânica, né, nesse sistema eletromagnético pela interação da corrente azul com o campo amarelo. Tá? O que diz a lei de Lorentz? Que você consegue criar força em cargas elétricas que circulam em uma região que é perturbada por campo magnético. Né? Que essa força vai ser QV, né, que é V a velocidade das cargas, vetorial B, né, produto vetorial com o campo magnético. Então, aí, ó, quando você tem corrente elétrica, igual aqui desse lado direito, próximo do polo sul aqui, ó, nesse sentido, você vai ter a velocidade das cargas também nesse sentido, tá? Que a corrente está ligada no terminal negativo aqui da fonte de alimentação. Então, se você pegar o V e rodar ele na direção do B para fazer o produto vetorial, o seu polegar vai te dar o sentido da força, que vai ser para cima. Do outro lado, tá? A velocidade está para dentro, o campo está da esquerda para a direita. Então, se você rodar o vetor azul na direção do vetor amarelo, a velocidade das cargas é o azul, e o B, que é o campo da fonte externa do circuito de campo, é o amarelinho, você roda o azul no sentido do amarelo, dá força para baixo. Então, você tem uma força para cima e uma para baixo, né, um binário de força. É outra forma de explicar
o que eu explico com o campo. Dá na mesma, até porque essa corrente azul também vai criar campo magnético, tá? Então, só enriquecendo aqui as análises. Alguns autores vão fazer, como eu faço, tá? Por campos, eles vão explicar o mecanismo de produção de torque por atração de campo. Outros vão explicar esse mecanismo de produção de torque por um binário de força dado pela força produzida sobre os condutores percorridos pela corrente e com a presença de um campo externo, que é o campo amarelo. Dá na mesma. Will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electricity will always flow away. Aqui a comutação, ó. Tá? É o que ele está explicando. Toda hora que passar, uma lâmina do comutador estiver tocando no terminal positivo, os condutores ligados àquela lâmina é que vão ter corrente orientada aqui para o interior da máquina. Tá? Isso vai, como o computador vai rodar, ora vai ser uma lâmina, ora vai ser a próxima. Então, você vai sempre comutar a corrente ou inverter a corrente nessas espiras. And on the right side, electricity will always flow towards. Aí você mantém o sentido da força ou do torque. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, though the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic flux, the torque action nears zero. Aqui, o cenário aqui que os dois ímãs estão quase alinhando. Foi o que a gente desenhou aqui, ó. Quando os dois ímãs estão quase se atracando, você vai ter torque nulo, que é o que ele está falando aqui, ó. Torque aproximadamente zero. Se você botar a regra da mão direita, aplicar a regra da mão direita na corrente azul, você vai ver aqui o campo magnético do circuito de armadura quase que alinhando com o campo magnético do circuito de campo, que são essas linhas amarelinhas, tá? Que é onde o torque anula. As a result, there will be irregular motion of the rotor if you run such a DC motor. Aí, comutando toda hora, para manter. Here is the trick to overcoming this problem. Add one more loop to the rotor Aqui, ó. with a separate commutator pair. Aí, ó. Colocou mais um par de comutadores e uma outra espira, que foi o que a gente fez. Agora, 4 lâminas de comutação para reduzir a pulsação de torque. In this arrangement, when the first loop is in the vertical position, the second loop will be connected to the power source. So a motive force is always present in the system. Moreover, the more such loops, the smoother will be the motor rotation. In a practical motor, the armature loops are fitted inside slots of highly permeable steel layers. This will enhance magnetic flux interaction. Spring-loaded commutator brushes help to maintain contact with the power source. Aqui é um ponto que eu não tinha comentado. Eles colocam nessa mola para ajudar a pressionar a escova do computador contra a lâmina, tá? Até porque essa escova desgasta com o tempo e aí ela tende a perder contato. Então você precisa de uma mola, tá? Com energia potencial elástica armazenada para ela sempre estar empurrando a escovinha contra a lâmina. A permanent magnet stator pole is used only for very small DC motors. Most often, an electromagnet is used. O The circuito de field campo. coil of the electromagnet is powered from the same DC source. The field coils can be connected to the rotor windings in 2 different ways: parallel or series. Isso aí nós vamos ver depois, tá? The result is 2 different kinds of DC motor constructions: a shunt and a series motor. The series wound motor has good starting torque, but its speed drops drastically with the load. Aqui é o seguinte, nós vamos depois deduzir essas características do motor
tá? De acordo com a forma que os dois circuitos, o de estator e rotor, ou armadura e campo, são conectados, tá? Aqui, essa primeira conexão é em série, eu vou até pular isso, mas só, já apareceu. Você conecta a armadura aqui, ó, em série com a bobina do campo, tá? E o outro você conecta em paralelo. Nós vamos ver isso com calma, deduzindo, aí depois a gente volta e vê esse vídeo aqui já com esse conhecimento consolidado, tá? A rotating loop in magnetic field will produce an EMF according to the principle of electromagnetic induction. Tá? Essa força contra-eletromotriz, pessoal, esse é um conceito importantíssimo no estudo dessa máquina, que inclusive, né, ele meio que acaba esse vídeo agora e vai dar o assunto, vai dar a ponta de assunto para a próxima aula. Tá? A gente vai deduzir o modelo da máquina, nós vamos ter que calcular essa força contra-eletromotriz, né, que é a tensão induzida nas bobinas, né, do circuito de armadura, uma vez que essas bobinas estão rodando, igual ele está mostrando aqui, numa região que está perturbada por campo magnético. Então, o que vai acontecer? Variação de fluxo magnético no interior das bobinas de armadura. Pela primeira lei de Maxwell, quando você tem variação de campo magnético no interior de caminhos fechados, como essas espiras aqui, você tem tensão induzida. Tá? Essa tensão induzida é chamada de força contra-eletromotriz. Armature loops is also the same. An internal EMF will be induced that opposes the applied input voltage. The back EMF reduces armature current by a large amount. Back EMF is proportional to the speed of the rotor. At the starting of the motor, back EMF is too low, thus the armature current becomes too high, leading to the burnout of the rotor. Thus, a proper starting mechanism that controls the applied input voltage is necessary in large DC motors. One of the interesting variations of the DC motor is a universal motor, which is capable to run under both AC. Que já não é do escopo nosso. Bom, então hoje era esse o meu recado, tá? A modelagem da máquina de corrente contínua é bem mais fácil do que a da máquina de indução, que a gente fez no curso de máquinas. No curso de máquinas, a gente preparou toda uma estrada, né, entendendo campos girantes, vetores espaciais, né, para daí produzir o modelo da máquina. Tá? O da máquina de corrente contínua, o mais difícil de entender são esses conceitos de hoje, que a gente mostrou, e o modelo dela sai com mais uma aula ou duas, tá? Só para vocês terem um parâmetro, num curso de máquina de indução, a gente gasta ali, o curso são 72 horas, né? Tem uma revisão em mecânica, tem leis de Maxwell, que são usados, mas não são propriamente alinhados com a modelagem em si. A gente pode colocar aí uns 2 meses e meio desse curso de 4 meses, só por conta do modelo dela. Tá? Você vai colocar aí mais da metade do curso, umas 40, 45 aulas para modelar a máquina. Essa máquina de corrente contínua nós vamos fazer com 2 aulas, e entendendo o modelo, a gente vai saber como criar o controlador de torque. Tá? Então, eu estou ensinando, além de ensinar o modelo para vocês, que é de interesse dentro de um curso que trata de soluções de tração baseado em energia elétrica, tá? Então é importante aprender essa máquina, tem relevância na mecatrônica. O modelo também vai nos mostrar como controlá-la, como alimentá-la para ter controle de torque. Para a gente pensar na solução integrada de movimentação de corpos. Todo mundo, a máquina, os manipuladores mecânicos, o controlador, o conversor eletrônico de potência. Tá? E aí eu vou encerrar meu recado por aqui hoje, abro a palavra para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, eu estou à disposição. Então tá, eu vou parando então, a gente se vê na
quinta-feira, né? Quinta-feira é aula síncrona. Quinta-feira, deixa eu ver o horário aqui. Quinta não, amanhã, quarta-feira, às 17 horas. Essa aula é segunda, terça e quarta. Então, eu vejo vocês de novo amanhã, das 17 às 18. Beleza? Até mais, então. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.